Oi, boa noite. Voltando aqui, eu comecei um vídeo anteriormente, mas ele estava pausando e aí eu cancelei e voltei. Então vamos ver se melhora agora, né? Vamos ver se agora uma nova chamada se vai melhorando. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje a gente vai começar uma live falando sobre saúde da criança, onde eu vou ter a participação da médica pediatra, a doutora Valdilene Andrade, ela que já tem livros publicados, ela que é especialista no assunto. Então, eu vou estar convidando agora, a doutora Valdilene já está aqui. O pessoal está dizendo que agora a conexão está melhor, eu acho que foi um problema de conexão. A tecnologia ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Mas vamos ver se a gente consegue agora fazer a nossa live, certo? Vou estar chamando a doutora Valdilene novamente. E para as pessoas que estão entrando, boa noite. Boa noite para as pessoas que estão entrando agora. Eu vi que está Pronto, silêncio. agora tá em ordem aqui. Agora está me vendo? Tô sim. Pronto. A tecnologia ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. É, Ela aproxima e atrapalha. Então, como eu estava dizendo, né, já estava apresentando você, eu vi que outras pessoas novas entraram, então é bom você se apresentar novamente, doutora Valdilene. Já fiz uma breve apresentação. Quero agradecer inicialmente a sua presença aqui, ter aceitado esse convite para vir conversar um pouquinho aqui com a gente. E agora o espaço é eu que seu. agradeço. Boa noite a todos que estão aí na nossa live. Estão comigo e Leônia aqui. Eu sou médica pediatra, também trabalho como médica do Saúde da Família e tenho 3 livros publicados pela editora Santuário e vou estar lançando em breve um que trata sobre depressão, inclusive também traz a parte de depressão na criança, né, da depressão infantil. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o que está havendo com as nossas crianças agora, nesse período em que elas estão em distanciamento social. Isso. Boa noite, Rosemary, Ivandra. Boa noite para vocês que estão entrando agora. Então, várias mães, como eu estava falando no vídeo anterior, que não deu certo, várias mães entrou em contato comigo, dizendo que estava passando por problemas com os filhos, de ansiedade, comprometimentos físicos, emocionais. Vocês têm que concordar comigo que esse período foi atípico, não é? Nunca tínhamos escutado que tinha passado por uma situação dessa, né? De uma restrição social dessa, do isolamento e de tanto tempo, né? Desde março que estamos em isolamento. Então, as crianças muda completamente a rotina das crianças e aí elas sentem, da mesma forma que nós adultos, a gente consegue internalizar isso de uma forma melhor, elas têm um pouco mais de dificuldade. Então, trouxe a doutora Valdilene justamente para a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. No meu Instagram, eu lancei perguntas ontem, pedindo para as pessoas fazerem perguntas para estar respondendo aqui hoje. A gente vai estar respondendo essas perguntas de vocês, certo? Ao final ao término da live, a gente vai estar respondendo essa pergunta de vocês. Mas primeiro, doutora Valdilene, eu queria fazer uma pergunta que me fizeram, não é, no Instagram, e dizendo o seguinte: o que é que você tem observado clinicamente na mudança do comportamento de crianças e adolescentes nesse período de isolamento? Não é que houve mudanças, isso é um fato. Clinicamente, o que é que você tem observado enquanto médica, o que é que tem observado no consultório, na mudança de comportamento dessas crianças e adolescentes? Bom, Leônia, como você mesma colocou, nunca houve uma situação como essa, não é? Pelo menos não nesse século em que a gente, né, do século XX, século XXI, como a gente está agora. Então, foi uma mudança muito brusca, ninguém teve nenhuma preparação para isso, né? Nem as escolas, nem os pais, nem os médicos, apesar dessa pandemia ter começado em dezembro, da infecção na China ter começado em dezembro, mas ela se espalhou muito rápido, né? Não deu tempo ninguém se preparar para isso. E o que é que eu tenho observado, inclusive com crianças assim da minha família mesmo, eu tenho visto que algumas
talvez por estarem longe dos coleguinhas, não é? Muito tempo dentro de casa, apesar dos pais se desdobrarem em dar atenção e tudo mais, mas a própria ansiedade dos pais passa para as crianças, não é? O estresse, o medo de adoecer, o desemprego que está afetando a muita gente, então não tem como não afetar a família e isso passa para a criança. Então, está acontecendo, às vezes, da criança manifestar a falta de apetite, uma tendência até de não falar muito com os familiares, algumas ficam com certo mutismo mesmo, assim, se isolando, ao ponto de, no início, se comunicava muito com videochamadas, com os familiares e coleguinhas, mas chega a um ponto de demonstrar um certo desinteresse, mas não que ela tenha deixado de gostar daquela pessoa, do familiar, mas pelo fato dela, de uma certa forma, até desistir, porque ela fica frustrada, gostaria de estar pessoalmente com aquela pessoa que ela gosta, mas como ela vê que não vai ser possível, ela fica frustrada. Então, ela está, muitas vezes, evitando até a videochamada com os familiares, né? Quero saudar aqui uma prima minha, que é Lândia Palhares, que entrou, e minha tia Irani. E, então, algumas têm manifestado a recusa alimentar, também desinteresse pela comida, alguns adolescentes ficando muito dentro do quarto, passando muito tempo isolado e com muita sonolência, né? Alterações do sono. Então, eu tenho observado alterações do apetite, no sono e com a forma de se relacionar mesmo. Está acontecendo com bastante frequência. Isso. E a forma como eles internalizam, né, doutora? Porque assim, a gente é adulto, até nós que somos adultos, nós estamos sentindo, não é? Com esse isolamento, com essa pandemia. Imagina eles enquanto criança, muitas vezes eles não estão entendendo muito bem o processo, eles só sabem que tem que ficar isolado porque tem um vírus aí circulando, que eles não sabem a dimensão desse vírus. Eu recebi vários vídeos assim, bem engraçado, eles falando assim, sai, eu quero que esse vírus saia daqui, porque eu quero ver minha avó, quero ver minha tia. Então, se eles não sabem, eles só escutam o tempo inteiro sobre esse vírus, mas eles não sabem de fato o que é. Então, para eles ainda fica pior, não é? E eles não sabem muitas vezes colocar isso em palavras. Então, eles vão colocar isso em comportamentos. Porque a criança, principalmente, o adolescente, ele ainda consegue verbalizar alguma coisa. Mas a criança, ela vai verbalizar isso através do comportamento dela. Então, como a senhora bem falou, não é na falta de apetite, do sono, mudou completamente a rotina de algumas crianças, né? A falta, elas estão assistindo aula EAD, mas não é da mesma forma de ir para a escola, de conviver com os colegas, de estar com a professora. Então, teve essa mudança de fato, né? Outra característica, assim, outro transtorno que a gente tem observado nesse período são os transtornos de ansiedade, né? E os transtornos depressivos. Os de ansiedade, eu escutei diversos adolescentes com síndrome do pânico, com isolamento, trancado nos quartos, como você bem falou anteriormente. E o da depressão, né? Que inclusive é tema do livro de doutora Valdilene, que ela vai estar falando mais sobre isso, que é sobre depressão. Ela é especialista nesse assunto. E dentre os comprometimentos emocionais tem o da depressão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os sinais e sintomas, né, da depressão, até porque tem crianças que ela começa a apresentar os sinais e sintomas e muitas vezes os pais, por desconhecerem, não sabem que é um sintoma depressivo. Então, fala um pouquinho para a gente, doutora, sobre essa questão dos sinais e sintomas da depressão. Antes mesmo de falar esses sinais e sintomas, só complementando o que você falou, que as crianças elas veem que os adultos estão com medo e sem entender direito, as pequenas principalmente, né? O que é que está havendo, embora eu ouça falar que é um vírus, mas muitas vezes os pais não explicam corretamente, né? O sentido de estar em casa e até isso passa um certo pavor para elas, porque as que são maiorzinhas,
elas também passam a manifestar medo da morte. E muitas vezes elas nem entendem direito, porque de acordo com a idade, você que é psicólogo, você sabe bem que tem a forma de internalizar a morte. E hoje em dia, do século passado para cá, veio essa tendência da gente negar a morte, de esconder a morte das crianças, às vezes não leva as crianças em velórios, como se a morte não existisse. Então, quando isso acontece na família, muitas vezes é um choque, né? Isso tem que ser explicado para a criança, dentro da forma que ela venha a entender, de acordo com a idade dela. E existe algo que a gente chama em psicanálise, que é o não dito. Às vezes o não dito é pior. Então, é importante conversar, né? Explicar para ela que é uma doença, mas também não apavorar, dizer que tem que ter cuidado lavando as mãos, que existe alguma coisa a ser feita, que é a higiene, vai ensinando isso para ela, a importância da máscara, porque possivelmente elas irão voltar para a escola antes mesmo disso tudo estar resolvido, então tem que ir preparando elas para essa nova realidade com a qual a gente se depara, né? E sobre os sintomas, eu gostaria de chamar a atenção, Leônia, porque as crianças, elas manifestam a depressão de uma forma diferente da dos adultos. Isso. Né? E como você falou muito bem, elas, principalmente as menores, elas não têm essa facilidade de externar aquilo que elas estão sentindo. Então, muitas vão manifestar isso no corpo, né? Somatizando. Então, pode acontecer de se queixar de dores na barriga, de dores de cabeça, né? De taquicardia, além das alterações que eu já falei, do sono, do apetite, então passa a recusar até aquela comida favorita dela, o desinteresse pelas brincadeiras, pelos desenhos. Então ela vai manifestando dessa forma, sentindo dor, sentindo algo que ela não sabe explicar, de repente pode acordar no meio da noite, ter pesadelos, né? Então, principalmente essa forma que às vezes os pais não entendem e querem estar logo levando no médico, fazendo um monte de exame, e muitas vezes os exames não vão dar nada. E nós não estamos no momento, como a gente sabe, de estar indo para o hospital Verdade. por qualquer motivo. Então, eu aconselho, primeiramente, a conversar e ver se não tem algo psicológico por trás. Tem até um pacientezinho que a família andou me contactando que a criança passou a manifestar uma dificuldade para deglutir, né, para engolir. E inicialmente os pais estavam muito preocupados, pensando que podia ser alguma coisa mesmo física. Mas depois, conversando com a criança, viram que tem um medo por trás, tem um medo de engasgar, medo da morte. E muitas vezes a causa física, ela não tem, a causa física não, a dor que a criança relata, elas, pelo fato do pai ou da mãe conversar com ela e ela externar aquele medo, isso aí muitas vezes já alivia a tensão dela, porque quando a gente verbaliza, quando a gente fala, já alivia aquele peso sobre a nossa mente, vê que talvez não seja assim como a gente está pensando, alguém vai ouvir, vai dizer, né, que não é tão grave como a gente está pensando. Então, principalmente seriam os sintomas que a criança somatiza, como se ela tivesse uma doença física, né? E a tendência ao isolamento é muito do adolescente. Tem até uma pergunta aqui dizendo o que fazer com essa dificuldade quando o adolescente está se isolando. Isso aí a gente vai falar na segunda parte da live, né? Algumas dicas que a gente vai dar do que os pais podem estar fazendo, não só com as crianças, mas também com os adolescentes. Verdade. Uma coisa que a doutora Valdilene falou muito importante. Oi, Bruno. Bruno Ribeiro, de Recife. Temos aqui um telespectador pernambucano. Que bom. Então, essa coisa muito importante que falou com relação ao luto. Então, eu conheço várias mães que não levam, de fato, crianças para velório, para enterro. E a gente está numa fase onde a gente vai ter muitas perdas, não é? Essa Covid tem levado várias pessoas. E em algum momento ela pode chegar na nossa família também, é um fato. Então, assim,
E acontece realmente das mães não querer levar em velório, não querer levar em enterro. E vem muitas vezes perguntar a mim, o que é que eu oriento? Eu acho importante levar a criança para o velório. Ela precisa ter esse contato com esse luto. E sendo explicado, como a doutora Valdilene falou, explicar para ela o processo dentro da realidade dela de criança, dentro da fala dela de criança. O sepultamento eu já acho um pouco mais forte, então não aconselho, tem mães que levam e que eu não vejo nenhum problema também quando se é conversado, né? Mas que é importante sim levar para o velório. Foi uma pergunta bem interessante essa colocação que a doutora Valdilene fez, porque são perguntas que as mães às vezes me fazem também. Gente, a gente vai ter uma participação super especial hoje à noite aqui. Ela já acenou, vi que ela já está aqui com a gente na conversa, que é a nossa Maria Johanna. Maria é uma criança linda, cantora paraibana. Ela foi finalista do The Voice Kids, né, representando a Paraíba, João Pessoa, é da nossa terra. E ela vai estar conversando um pouquinho comigo aqui. Eu vi que ela já está aqui online. Eu vou estar chamando Maria um pouquinho agora. A doutora Valdilene vai sair um pouquinho. Maria vai entrar. Depois a doutora Valdilene volta e a gente continua a conversa. Tá certo, Isso, que doutora aí a gente vai Valdilene? falar, aí a gente vai falar mais sobre o que fazer, como envolver a criança e o adolescente, não é isso? Isso. A gente vai Certo, entrar daqui a no pouco eu palco volto. agora. Você vai voltar. Continua na conversa aí com a gente. Viu, doutora? Certo, vou só dar uma saidinha aqui, já volto. Certo. Vou chamar Maria. Uma grande honra ter Maria aqui conosco. Maria, que é a nossa cantora linda, uma criança de luz. Oi, Maria, tão Oi, linda. tudo bem? Boa noite. Boa noite, Maria, quero muito agradecer pelo convite. Oi, gente. Beijo pra vocês. eu Muito que obrigada pelo agradeço. convite de estar aqui participando, conversando um pouquinho, batendo papo com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço a participação. Maria, que tem uma agenda bem cheia aí, mas entrou para conversar um pouquinho aqui com a gente, porque eu vou estar falando agora da importância, a gente já falou dessa questão de sinais, de sintomas da depressão, de como isso tem afetado crianças, adolescentes nesse período de pandemia. E aí a gente chega com um recurso terapêutico, que é a arte, nesse processo de isolamento, né? De como a arte é importante para crianças, para adolescentes. E aí eu resolvi fazer o convite para essa nossa artista linda, paraibana, de João Pessoa, da nossa terrinha, né? Primeiro, conversar um pouquinho, Maria, como foi que você se descobriu assim como cantora? Como foi que você percebeu que tinha esse dom, que gostava de cantar? Eu sempre gostei de cantar, desde pequenininha. Desde muito, muito pequena mesmo. Sempre gostei muito de música. E aos 7 anos eu comecei a fazer aula de canto. E aos 8 eu entrei no The Voice. E até hoje eu canto. Sempre gostei de música, sempre gostei de cantar. Aos 8 anos, olha só, aos 8 anos ela entrou no The Voice. E para vocês que acompanharam, né? Eu acompanhei, estava lá na torcida, assistia. Todo o programa estava lá torcendo por Maria, não é? Sou sua fã, viu, princesa? Obrigada. Então, para você ver, gente, desde muito pequena, né? 8 anos de idade. Hoje tu tá com quantos anos, Maria? Eu tô com 11, vou fazer 12 agora, em agosto. Uhum. E que, assim, na sua opinião, no que a arte pode colaborar para você que é criança, para adolescentes? Qual a importância da arte na sua vida, Maria? Na Eu sua acho muito opinião importante na minha vida, principalmente a música, né? Porque a música é o que eu gosto, é o que me deixa feliz. Eu amo ouvir música, eu escuto música toda hora. Eu não consigo viver sem ouvir música. E todo mundo aqui em casa sempre gostou muito de arte, todo mundo sempre gostou muito de música. Então, eu já nasci gostando muito de música, então acho que é muito importante na vida da criança, na vida do adolescente, na vida do adulto, acho que é muito importante. Para melhorar os nossos dias também, eu gosto muito de ouvir. Não só de cantar, mas também gosto muito de ouvir. Gosta de ouvir também, né? Gosta de algum outro tipo de arte, Maria? Eu sei que você toca também, é?
Você também toca algum instrumento? Eu tô tocando ukulele. Eu não sei muito ainda, mas eu tô aprendendo. E eu gosto muito de teatro. Eu já fiz aula de teatro e eu gosto muito. Já fiz algumas peças de teatro também. E foi uma experiência incrível pra mim. Eu gosto muito. Acho uma arte muito bonita. Nesse período de isolamento, Maria, como é que está sendo para você? Olha, sua mãe está dizendo que você gosta de artesanato também. Gosto. Eu gosto muito de fazer as coisas. Tudo que eu vejo na internet eu quero fazer em casa também. Gosto de inventar. Ah, isso é ótimo, ótimo. A gente vai estar nessa segunda, depois agora, quando a doutora Valdilene falar, a gente vai estar falando um pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode fazer, até de artesanato. Então, Maria continua na live com a gente, até para estar pegando algumas ferramentas aí, né? Ô, Maria, Aham. como é que está esse processo de isolamento para você, enquanto criança? Assim, essa pandemia, tudo tão novo, não é? Como é que foi para você? Como é que está sendo? Tá sendo muito diferente, porque eu sempre fui acostumada a sair muito de casa, porque eu tinha muitos compromissos. Então eu tava sempre fora. E eu, sábado, domingo, eu gostava muito de sair com os meus amigos. Então tá sendo muito diferente pra mim, pra passar esse tempo todo em casa. Mas tá dando pra curtir com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Tá dando tempo da gente assistir os filmes. Todo dia a gente assiste um filme diferente. Então tá sendo bom. E não tá sendo tão bom assim por não estar podendo ver todos os meus amigos, vendo todo mundo que eu era muito próxima antes da quarentena. Uhum. Que coisa boa, né? E a arte te auxiliando nesse sentido, né? Eu vi que você já Sim, fez tá me ajudando lá. muito. Eu tô fazendo bastante coisa, tô sempre inventando coisa. Tô sempre cantando, tô tendo as minhas aulas online em casa. E tá tudo ajudando. Eu não tô saindo da minha rotina, porque eu tô tendo as mesmas aulas que eu tava tendo antes da quarentena. E tá sendo bem diferente, mas tá sendo bom pra mim. Importante, né? Maria falou uma coisa bem importante aqui pra gente, que é a questão da rotina, né? Porque ela foi quebrada de alguma forma a nossa rotina, né? De todos nós. Das Sim. crianças também. Mas é os pais estimularem as crianças continuarem estudando, continuarem frequentando a escola. Maria assiste aula todos os dias, não é, Maria? Sim, tenho aula Ah, de AD, tenho aula de inglês, de canto, de reforço também. Antes de começar as aulas de AD, eu já tava tendo aula de reforço pra não parar os estudos e quando voltarem as aulas já tá acompanhando tudo certinho. Então isso tá me isso é ajudando muito, muito. porque a gente tá agora com EAD e quando voltou já tava sabendo bastante do assunto. Uhum. Isso é ótimo. Não perder, né? Tentar não quebrar tanto a rotina da criança mais do que já foi quebrada, né? E aí, Maria, tinha condição de Maria dar uma palhinha pra gente? A gente tem o privilégio de ter uma cantora na nossa live hoje, né? Falando de arte. Maria quer dar uma palhinha pra gente, Maria? Tá, vou cantar uma música aqui pra vocês, que é a minha música nova, minha música de trabalho, que é uma música sobre a Paraíba, o nome é Orgulho de Ser Paraibana. E tá lá nas plataformas digitais. Também tá no meu canal do YouTube, o clipe tá muito bonito. Eu vou cantar um trechinho dela aqui pra vocês. Que legal. Coloca aqui, né? Quer colocar? Pera um minutinho aí. Vou. Tem como esperar um minutinho aqui? Ele vai só colocar Sim, o playback aqui pra ficar melhor pra cantar pra vocês. certo. Maior prazer. Eu vi que essa música de Maria, ela já vai entrando no ritmo junino, não é, Maria? Vou cantar Um um pouquinho pouquinho de forró aqui pra forró aí vocês, no já que a gente não vai ter meio. esse ano. Vamos cantar um pouquinho, quem quiser dançar em casa. E é uma música muito legal sobre a Paraíba, que é uma música que tem uma letra muito bonita, então quem quiser ouvir, dá uma olhada. Como eu falei, tá nas plataformas digitais, no meu canal do YouTube. O clipe tá muito bonito, tá lindo demais. Saiu recentemente. Que legal. Então, pessoal, afasta as cadeiras, que lá vem um forrozinho aí. Maria vai cantar um forró pra gente falando da Paraíba, falando de João Pessoa, não é? Ela, enquanto paraibana, linda. Espera só um minutinho para poder ela se organizar para começar a cantar, né? Aqui, pra gente cantar. Pra gente cantar. Na TV tem a música. Rayane, beijo, Rayane. Charlene, Beijo pra maravilhosas, todo mundo estúdio Nanda que tá aí Lima. na live. O estúdio Nanda Lima, melhor estúdio de João Pessoa, onde ajeita meus cabelos, tudo. Suzane, minha prima linda.
Charlene, mãe de Davi, Fabrícia. Beijo, pessoal. Já agradeço a participação de vocês aqui na live. Cristina. Beijão para todos vocês que tiraram um tempinho para estar assistindo um pouquinho a nossa live, conversando um pouquinho aqui com a gente. Beijo, Aloísio. Beijo para Campina Grande. Olha só. Não vamos ter Beijo, oportunidade para Campina Campina Grande esse ano. Maior São João do mundo. Infelizmente, a gente não vai poder estar esse ano. Mas vamos estar assistindo a live. Vamos Pronto, continuar vamos lá. dançando. Vamos lá, Maria. Solta o som, Maria. Então vai baixar o som. Beijo para Campina Grande. Deixa eu ver se dá pra ouvir. Vem, coloca Nossos aqui. telespectadores. Beijo para Natal. Tem gente de Natal assistindo também a nossa live. Beijo para Sergipe. Temos gente de Sergipe assistindo a nossa live. Obrigada, pessoal. Recife. Tica, beijo, Tica. Tica de Alagoas Grande. Está me dando um aperto no peito, só de pensar que vou me ausentar. A minha sina é correr o mundo, minha missão é viver a cantar. Mas não importa por onde eu ande, minha Paraíba não te esquecerei. Tu és a flor da minha vida, tu és o paraíso que eu sempre sonhei. Tu és a flor da minha vida, tu és o paraíso que eu sempre sonhei. Como é bom dizer, eu tenho orgulho de ser paraibana. Minha terra querida, minha Paraíba, eu vou te levar aonde quer que eu vá. Como é bom cantar pro nosso povo no maior São João do mundo. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. João Pessoa, verdes matas, recanto da natureza. Teu nascer, o pôr do sol, tem magia e beleza. Pra qualquer lugar que eu vá, levarei tua bandeira. Sou mulher paraibana, sou valente, sou guerreira. Sou mulher paraibana, sou valente, sou guerreira. Vou dizer, eu tenho orgulho de ser paraibana. Minha terra querida, minha Paraíba, eu vou te levar aonde quer que eu vá. Como é bom cantar pro nosso povo no maior São João do mundo. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. João Pessoa, verdes matas, recanto da natureza. Teu nascer e o pôr do sol, tem magia e beleza. Pra qualquer lugar que eu vá, levarei tua bandeira. Sou mulher paraibana, sou valente, sou guerreira. Sou mulher paraibana, sou valente, sou guerreira. Vou dizer, eu tenho orgulho de ser paraibana. Minha terra querida, minha Paraíba, eu vou te levar aonde quer que eu vá. Como é bom cantar pro nosso povo no maior São João do mundo. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. Não me canso de dizer, minha Paraíba, és meu bem-querer. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Obrigada. Que lindo! Quando a gente vê uma criança linda dessa e ainda cantando sobre a Paraíba, até Rayane colocou aqui, a música é emocionante, é mesmo. A música é emocionante, falando um pouquinho da nossa terrinha, de João Pessoa, ainda fala do maior São João do mundo, de Campina Grande. Lindo, Maria. Maria, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Eu te agradeço.
Parabéns, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua música, parabéns por essa criança linda que você é. E o mais lindo Obrigada. é você ser criança, né? Você ser criança, que hoje em dia o que é que a gente encontra? Muitas crianças saindo um pouco desse mundo infantil, entrando no mundo adulto e entra no mundo adulto antes do tempo. E você não, você tem essa essência da criança, não é? Do puro. Muito obrigada, viu, linda? Beijo. Muito obrigada Beijo pelo para sua convite. mãe, para sua Beijo a todo mundo que família. tá Bom, assistindo. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Espero muito que vocês tenham gostado. Continue acompanhando, porque a live vai continuar. Beijo, beijo. Obrigada pelo convite. Tchau. tchau. Que agradeço. Maria vai saindo agora. E, gente, tantas participações maravilhosas, tantos beijos. A gente tem espectador de Portugal, até de Portugal. Rui, meu amigo, um abraço. Temos gente de Campina, de Sergipe, de Natal, de Recife. Aniele, beijão, Aniele. Cris, beijo, Cris. Edilene, minha tia, beijo. E agora a gente vai voltando. Janete, minha conselheira maravilhosa, conselheira tutelar da região Valentina, que eu tenho maior admiração. Beijo. Vou chamar agora novamente Carla, psicóloga da PAI, e minha irmã. Gente, eu vou estar trazendo novamente a doutora Valdilene para a nossa conversa e a gente vai estar voltando, retomando, para conversar um pouquinho sobre... Deixa eu chamar a doutora Valdilene novamente, para a gente voltar à nossa conversa. E a gente vai estar falando um pouquinho agora da arte como um processo terapêutico, né? Oi, doutora Valdilene. Diz para ele falar baixo. Pronto, show de volta, Leônia. Pronto. Vou passar aqui. Doutora, nós tivemos... Vamos para a segunda parte, não é? Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse processo terapêutico, né, que é a arte. A gente viu aí Maria, cantora, linda criança, não é? De como a arte é importante na vida dela, como está sendo importante nesse período de isolamento, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também agora dessa questão da arte nesse processo terapêutico, que é a arte na vida da criança, na vida do adolescente. Pois bem, então, como dizia o Winnicott, né, que é um famoso psicanalista infantil, o Winnicott, que também era pediatra, ele dizia que o brincar é que é o principal, né, na vida da criança. Tem que existir o brincar. E é muito importante, na verdade, que os pais se envolvam agora nesse brincar, já que está todo mundo em casa. Tem até uma pergunta que você tinha me falado que alguém perguntou no Instagram, como dividir, não é agora, como a mãe, como o pai vão se dividir, já que estão tendo que cuidar da casa e dos filhos. Antigamente a nossa mãe fazia isso, né? Muito bem. Então tem que exercitar um pouquinho isso, ficar com os filhos e cuidar da casa também. E se for um adolescente ou uma criancinha maior, pode envolvê-lo também nesse cuidar da casa. Tudo que a família faz junto tem outro sabor, não é? Fazer um bolo, por exemplo, com a criança, para envolvê-la nisso, ajuda muito. E tem uma pessoa que está perguntando as atividades, né, que podem fazer ou devem fazer com os adolescentes. Primeiramente, vou falar um pouco da criança. Então, é bom incentivá-la, dentro do possível, a sua criação, né? Tudo que ela cria e constrói, exercitando esse pensar, imaginação, é sempre melhor. Então, construir brinquedos. Antigamente, as crianças faziam os brinquedos, muitas vezes, né? Com palito de picolé, com palito de fósforo, caixa de fósforo. E pode ser muito interessante construir o próprio quebra-cabeça, inventar uma mandala para depois pintar. Existe também brincar com bolha de sabão, pode colocar anilina dentro, que vai ficar as bolhas coloridas com várias tonalidades.
Também com essa mesma bacia com água e anilina. Depois a mãe pode mostrar à criança pequena, mesmo até 4 anos, que ela pode exercitar o seu dom artístico colocando uma folha de papel ofício sobre essa água com as bolhas e a anilina e vai criar uma imagem no papel, né? E depois pode pendurar para secar e a criança vai ver o que é que imagem que formou. É só um exemplo, né? Mas pode ser pintar com guache, com lápis de cor. Existe muita brincadeira antiga também que pode ser resgatada, brincar de roda. Às vezes tem 2, 3 irmãozinhos em casa, a mãe pode brincar de roda, peão, né? Pula corda, porque também é importante incentivar a criança a se movimentar, fazer algum tipo de atividade, né? Porque é outra questão também, ficar parado muito tempo é ruim. E os adolescentes, né? Os adolescentes, você pode assistir um filme com seu filho ou sua filha, né? O cinema é uma arte, né? Muito importante. Também a questão da brincadeira, pode jogar carta, dominó, tem muita coisa que pode fazer. É que o adulto, hoje em dia, não, a gente diz que é o adolescente e a criança, mas o adulto está muito direcionado também para o seu celularzinho. Então, vai para o WhatsApp, vai saber as notícias, e muitas vezes a gente não tem aquela interação com o filho ou com a filha. E agora, tem muita família que está sofrendo com isso, porque está sendo forçada a conviver muito tempo. Infelizmente, aumentou também o número de divórcios, né, que é já um complicador dessa situação. Que às vezes o casal ele já não se suportava e tendo que conviver muito tempo, torna aquela situação assim insustentável. E seria bom também, já entrando por esse assunto, que a mãe e o pai, se eles estão em dificuldade, conversassem com o filho, porque às vezes o casal fica escondendo e de repente chega com a notícia. E hoje em dia está muito prática essa separação, né? Dentro de 20 dias, um mês, sai a separação quando é de comum acordo e quando não tem bens e tal. Então, isso pode ser um choque para a criança, né? E uma causa de depressão. À medida em que o adulto se envolve com a criança e com o adolescente, ele também vai estar trabalhando a sua criança, que todos nós temos dentro de nós. De repente pode ser divertido brincar. Às vezes a gente vai sem muita vontade, né? Você preferia estar assistindo o seu programa, mas aí quando você começa a brincar, jogar cartas, o dominó, ou até vai assistir um filme que ele queria assistir com você e você dizia que não tinha tempo, você vê que foi bom, que foi legal, né? E melhora a situação. E em relação à criança, novamente, é importante incentivar que desenhe, se a criança está manifestando algum sintoma, que o pai ou a mãe acha que ele está muito isoladinho, quietinho, triste, incentivar que ele desenhe, que ele invente a própria historinha, uma historinha que ele escreva, para que ele bote para fora, que a criança possa externar o medo, né, que é uma forma dela aliviar aquela tensão, porque tudo que a gente incorpora e não fala pode se transformar num sintoma, né? Na criança e no adulto. Aí tem aqui alguém perguntando, e quando eles não querem fazer nada? Bom, aí está a questão de conquistar, não é? Você como psicóloga talvez tenha até alguma coisa a acrescentar nisso aí. Eu sei que os jogos estão muito presentes, os do celular, mas a gente tem sempre como chamar o nosso filho para fazer alguma coisa conosco. Como eu falei, pode ser até uma atividade na cozinha, um bolo, uma torta, algo diferente que você não tinha tempo. E para finalizar o que eu ia falar, eu quero chamar a atenção da importância dos contos de fada. Os contos de fada, eles são muito interessantes porque é uma maneira, aquelas histórias que podem parecer bobas, elas têm um roteirozinho que mostra sempre uma dificuldade muito grande que aquele herói ou aquela heroína vai passar, mas que no final ela vai vencer, tem sempre um final feliz, e ajuda a criança a elaborar o medo. A história de João e Maria, por exemplo, ela ajuda a criança a elaborar o medo de perder os pais, que isso toda criança tem, quando é pequena, né? Então, os contos de fadas são muito bons, é uma forma também de incentivar a criança a imaginar, porque se a mãe ou o pai vai botar para dormir, conta aquela historinha, além de se envolver,
né, ali o ambiente, tranquilizar a criança para dormir, a historinha, faz com que ela imagine aquilo que a mãe ou o pai está contando. E sempre que a gente incentiva a imaginação, é muito benéfico, né? Aí eu queria que você complementasse essa questão também do uso excessivo do celular, dos jogos eletrônicos. Essa questão do isolamento, essa questão da pandemia, ela trouxe o seu ponto negativo, trouxe seus pontos positivos, não é? Um dos pontos negativos foi essa questão do uso excessivo do celular. Como ela falou muito bem, nós somos espelhos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então, muitas vezes, a gente também não se percebe olhando muito no celular. Né? Já vi situações antes mesmo da pandemia, em restaurantes, enfim. Tá, pai, mãe, menino, tudo na frente do celular. Então, perdendo aquela etapa, perdendo aquele momento, perdendo aquele passeio. E a gente termina se tornando espelho para eles. Então, eles vão fazer aquilo que a gente muitas vezes está fazendo. Porém, esse período de pandemia, ele aumentou de fato. Como teve a ociosidade, né? Eles estão assistindo aula um período, mas muitas vezes ficam em casa, não estão mais saindo, isolamento. Então, tendem a se isolar no seu mundo e no seu celular. Então, a arte, ela entra como uma ótima ferramenta, como estratégias para tirar eles desse mundo, dessa tecnologia. E quando eu falo em celular, eu não resumo só a redes sociais, mas jogos, né? Eu vejo crianças que passam o dia inteiro jogando naquele mundo virtual deles. É ruim. Não vou dizer que para você que é 100% ruim. Agora, todo excesso é prejudicial. Então, se ele passa o dia inteiro na frente de um jogo, ele vai ter os seus comprometimentos. Ele vai deixar um pouco a vida real, que é essa vida aqui, para viver uma vida real do videogame, do jogo, né? Como também o excesso de televisão, como Suzy perguntou muito bem. Suzy disse, quanto tempo eu posso deixar o meu filho de 8 anos na frente da TV? Então, isso que a gente está passando também. Então, não é muitas vezes só as redes sociais, mas é a TV em excesso, é os jogos em excesso, os jogos virtuais e o mundo do celular mesmo, de fato. Então, a gente precisa trabalhar um pouco essa criatividade nossa, enquanto adulto. Tentar despertar um pouco a criança interior. Quando a gente fala em criança interior, não é que somos crianças, nós já somos adultos, mas Jung fala, né, dentro dos arquétipos, que cada um de nós temos uma criança interior, que a gente precisa deixar essa criança interior aflorar também. Então, a gente só vai conseguir chegar um pouco no mundo deles se a gente também se permite a isso. Então, eu só vou conseguir chegar no mundo do meu adolescente ou da minha criança se eu me permitir a minha criança interior também. Então, eu preciso usar da criatividade para poder estar, como ela falou muito bem. Se é um adolescente, a gente pode estar fazendo o seguinte, pode estar chamando ele para participar de alguma atividade que de repente ele não participava, como fazer um bolo, fazer uma comida. Não que ele encare isso como obrigação, mas como ele encare isso como uma atividade nova, uma descoberta, não é? Que antes ele não podia fazer ou antes você não estava em casa para fazer junto com ele. E agora a gente tem essa oportunidade de estar em casa com eles e estar interagindo, não é? Então, esse é o benefício que o isolamento traz e a gente poder estar perto dos nossos familiares e poder estar construindo com eles. Então, a brincadeira, o artesanato, os jogos mesmo que eu digo assim, não os jogos virtuais, mas os jogos mesmo de tabuleiro. E a gente sentar com eles e brincar mesmo. Eles, no primeiro momento, vão estranhar um pouco, porque a gente nunca fez, né? Então, muitas vezes eles, que é isso? Minha mãe brincando comigo no chão. Mas até isso, para eles, vai ser uma descoberta, vai ser um novo. E a gente ressignificar um pouco essa pandemia, esse período que já está sendo tão difícil de isolamento, a gente tentar transformar, ressignificar para um momento bom, para um momento lúdico, não é? Eu, particularmente, costumo fazer o quê? Eu gosto muito de artesanato, gosto muito de reciclagem. Então, pego reciclagem, pego potes, garrafas, vou fazendo um vaso. Então, vou fazendo um vaso de planta, se é um adolescente. A gente pode chamar ele para cultivar uma planta, fazer um jarro. Vamos fazer um jarro diferente para a nossa planta. Então, a gente precisa usar dessa criatividade para estar interagindo eles.
E se for criança, a gente tem N recursos que a gente pode utilizar, que nem precisa de muita coisa, a gente com papel, com lápis, com tinta, com giz de cera, com massa de modelar, com argila, não é? A argila, ela é uma ótima ferramenta terapêutica, tanto ela vai estar favorecendo fisicamente, como ela vai estar favorecendo emocionalmente, não é? Trazer esses recursos lúdicos para eles estarem fazendo, não como uma forma de obrigação. A gente tem que trazê-los para que eles venham de uma forma espontânea. Não que pareça que a gente está fazendo isso para obrigá-los eles a fazer alguma coisa, mas que a gente tente trazê-los como uma forma de vamos brincar comigo, né? Como a doutora Valdilene bem falou, vamos brincar comigo, vamos pro chão, vamos pegar caixa, vamos transformar a caixa num carro, vamos brincar de futebol com uma caixinha de todinho, como a gente vê muitas vezes. É a gente tentar pegar do que a gente tem para transformar em ferramentas lúdicas terapêuticas. E aí sim a gente vai conseguir tirar a nossa criança, como eu já respondendo a pergunta de Suzy, né? Quanto tempo deixar o filho de 8 anos na frente da televisão? A televisão é bom? Até certo ponto. Se ele fica muito tempo na televisão, ele já passa a viver uma realidade virtual também. Que aí vai estar tirando ele das relações, vai estar tirando ele do relacionamento familiar, vai estar tirando ele da convivência e ele vai começar a viver no mundo da televisão também. Então, a televisão é boa? É um ótimo recurso terapêutico para essa pandemia? Assistir junto, como a doutora Valdilene falou, assistir junto, trazer para um filme, uma série, é bacana, contanto que a gente não deixe fazendo isso o dia inteiro. E aí a gente pode trazer ferramentas. Eu até trouxe, né? A doutora Valdilene quer completar alguma coisa do que eu falei agora? Só queria mencionar uma coisinha, porque teve uma mãe aqui que perguntou em relação a estarem comendo demais e engordando. Então, fazer atividade física, fazer algum exercício com a criança, junto com ela, com o adolescente. E uma ótima alternativa é a dança, né? Isso. Então, você pode ligar a TV e ver bota no YouTube e ver um canal. Tem muito profissional de educação física, muito personal trainer aí, dando aula de graça online. Então, pode dançar. Dançar é uma atividade assim excelente porque vai estimular a memória, né? E o exercício físico ele vai liberar endorfinas e que a serotonina, que é importante também para evitar a depressão, porque você se exercitando, se movimentando, você tem aquela sensação de bem-estar. E a dança, mesmo para quem não gosta de fazer o exercício físico, né, que acha monótono, mas a dança é diferente. Geralmente até a criança pequena gosta de dançar. E aí você vai estar se movimentando para não ganhar também. Então, isso vamos supor 3 vezes por semana, fazer disso um programa familiar. Né? Isso. Pode falar o que você ia falar. Tudo que a gente puder trazer, né, de recursos para estar auxiliando nesse processo, né, de arte, de música, de dança, que vai trabalhar não só a ociosidade deles, mas também vai estar trabalhando esses outros, físico e emocional. Por exemplo, no caso das artes, deixa eu só posicionar direitinho aqui o celular. No caso das artes, além da gente estar trabalhando com eles a ociosidade, tirando eles dessa ociosidade, a gente também está estimulando cognitivamente, psicomotor. Né? A partir do momento que a gente faz uma atividade de corte, de pintura, né? De recorte, a gente vai estar trabalhando a psicomotricidade dele, né? do cortar, a gente vai estar trabalhando a atenção deles, a gente vai estar trabalhando a concentração. Enes, psicomotricidade é excelente, doutora Carla, psicóloga, isso aí. Né? Então, assim, e a gente vai estar estimulando isso neles sem que eles percebam. Eles vão estar achando que vão estar só brincando. Eles vão estar achando que a gente só está tirando eles da ociosidade, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando com eles o cognitivo, as emoções, o físico, não é? Os hormônios, como a doutora bem falou, a partir do momento que dança, ele está ali liberando neurotransmissor, enfim, né? E eu trouxe até alguns recursos que podem auxiliar vocês.
Cate, linda, minha prima, enfermeira de Campina, ela disse, não tenho criatividade para atividades artísticas. É muito difícil ser mãe e profissional em tempos de pandemia, verdade. E aí até trouxe alguns, a gente até utiliza algumas vezes isso no consultório, não é? Algumas brincadeiras, por exemplo, Cate, para você que disse que não tinha muita criatividade, não é? Cate tem um menininho pequenininho, que essa atividade dá 2 pequenos, ela tem 2 pequenos, que, por exemplo, deixa eu ver se fica bom aqui para vocês, fazer mosaicos, né? Brincadeiras de mosaico, pega uma figura, pega um recorte, pode pedir para eles cortarem, se não tem como imprimir, mas pede para eles fazerem um desenho, cortar e ir fazendo. Eu só comecei aqui para mostrar a vocês e pode estar fazendo um mosaico com eles, para eles completarem com EVA, com papel crepom, com papel colorido, né? E pedir para eles completarem. Aqui a gente vai estar trabalhando as cores, aqui a gente vai estar trabalhando tamanho, forma. Qual é a cor que você vai escolher para pintar a baleia? Qual é a cor que você vai escolher para pintar o mar? E aí vai estar trabalhando com eles cores, vai estar trabalhando as dimensões, vai estar trabalhando formas. E aqui ainda vai estar trabalhando a atenção, concentração. Vai levar um tempinho para eles preencherem esse desenho todo. Então, a gente vai tomar o tempo deles um tempinho, porque daqui que eles preenchem tudinho. A gente vai trabalhar limites, porque a partir do momento que eles têm que colocar dentro da figura, a gente está estabelecendo limites com eles e a gente vai estar tirando eles da ociosidade. Eles vão estar pensando que estão só brincando, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando N ferramentas aqui com eles. Está trabalhando a atenção, está trabalhando concentração, está trabalhando cores, cognitivo, enfim. E isso aqui é só um exemplo que eu só peguei. Um papel ofício, um desenho e EVA. Que ao invés do EVA eu posso usar um papel crepom, né? Enfim. E tem outros também, outros recursos que a gente pode utilizar usando palito de picolé, né? No caso desse aqui. Palito de picolé com emotions. Hoje toda criança, todo adolescente conhece os emotions. Até as crianças conhecem os emotions. Que eles hoje estão em todos os cantos. Então, eu posso trabalhar com eles. Aqui eu posso estar trabalhando com eles as emoções. Posso estar trabalhando com eles as cores. Que cor você vai pintar o rostinho feliz? Vermelho. Que cor vai pintar o rostinho pensativo? E ele vai escolher cor, não é? E aqui a gente também vai estar trabalhando emoções. Qual é o momento que fica feliz? Qual é o momento que fica triste? E ainda pode fazer uns fantoches, se quiser. Então, e aqui eu só usei papel e palito de picolé. Então, tem eles, coisas que a gente pode estar trazendo, estar trabalhando com as crianças. E aí eu já entro na pergunta, doutora, que fizeram para a gente no Instagram, no seguinte: como amenizar a ansiedade das crianças que querem sair de casa em tempo de pandemia? Né? Eles saíram, agora eles não saem mais. Né? Como amenizar a ansiedade? E aí já foi bem um pouco isso que a gente falou, né? Tentar envolver eles nessas atividades, tentar envolver eles nessas brincadeiras, porque eles saíam e agora eles não saem mais e tem que ficar dentro de casa e muitas vezes não entende por que tem que ficar dentro de casa. Gostaria de completar alguma coisa nessa pergunta? Mais uma vez eu vou falar do movimento, né? Então, assim, a criança menor, toda criança e adolescente adora uma competição. E, por exemplo, muitas vezes o pai, porque hoje em dia a vida é muito corrida, então não se dedica muito ao filho. Então, assim, se você mora numa casa, né, pode fazer um jogo de bola com os familiares, ou pelo menos o pai e o filho, né? Ou a filha também, se ela gostar de jogar bola, né? Pode ser o basquete, se você tem a cesta, né, para praticar o basquete. E se tem um número de familiares maior em casa, melhor. Dá para formar até um time. Então, além da dança, tem os jogos. Pode colocar obstáculos, né? São coisas que vai ser a brincadeira, você vai exercitar o brincar e vai ter o movimento. E como eu falei antes, tem a questão hormonal. Então, quando a gente se movimenta, a gente libera hormônios que são importantes na manutenção do nosso bem-estar. Isso vai combater a ansiedade e vai prevenir a depressão.
certo? Então a Isso. gente tem que se movimentar. Quem tem uma piscina, né? Vai nadar um pouquinho todo dia, que muitas vezes a gente sabe que os adultos têm a piscina em casa e nunca usam. Então, tem que usar aquilo que você tem, o espaço que você tem. Se mora no O recurso apartamento, que use a você tem, né? varanda, né? Só isso que eu queria complementar. Uhum, Eu não exatamente. sei quanto tempo a E gente aí, ainda tem. já estamos bem, né, no tempo bem corrido. Teve uma outra pergunta também, né, que já foi respondida, que dessa rotina de trabalho, de como lidar com as rotinas de trabalho, filho, e que a senhora já respondeu muito bem. Tem que usar a criatividade, como Suzy bem falou. Dentro do apartamento é ideal dançar. A gente vai usando da nossa criatividade. Lembrando que nós somos os adultos, eles são as crianças. Então a gente tem que usar um pouco da nossa criatividade para estar se movimentando com eles também, né? Teve uma pergunta. Padre Paulo, um abraço. Padre Paulo, que é Oi, parceirão, beijo, padre. Valdilene. Seja bem-vindo. Psicólogo também, Padre Paulo. Beijo, Padre. Hoje eu recebi uma pergunta que eu acho bem interessante a gente tá falando um pouquinho dela, Valdilene, porque não deixa de ser um reflexo desse processo de isolamento, dessa pandemia, que uma mãe me perguntou o seguinte. É muito importante porque eu sei que tem muitas mães aqui que estão nessa fase, viu, gente? Estou no processo de desfraude com meu filho, de 2 anos e 5 meses, aonde ele estava indo muito bem. Ela disse que ele estava indo muito bem nesse processo de desfraude, porém, há uma semana ele começou a fazer xixi no chão, e ele faz xixi, o cocô ele faz no piniquinho, mas o xixi ele faz no chão, olha para os pais e começa a rir. Não é? Isso já agora nesse processo de isolamento de uma semana para cá. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, desse processo de desfraude também, dando uma finalizada. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, a gente não vai poder estar respondendo mais perguntas, mas depois eu posso estar combinando novamente com o Valdelene, e a gente volta aqui novamente, né, Valdelene? E continua conversando com vocês. Então, esse Certo. processo de desfraude é um processo de desafio, né? Para vários pais, enfim. E nesse É. isolamento, então, Bom, você como psicóloga bem sabe, eu como pediatra também já peguei alguns casos antes mesmo da pandemia. Pode acontecer o seguinte, qualquer trauma na vida da criança, às vezes algum problema na escola, o bullying, existem muitos fatores. A separação dos pais, qualquer motivo que vá tirar ela daquela vida que ela estava habituada, pode fazer com que ela tenha algum tipo de regressão, né? Então, já vi até crianças maiores mesmo, de 8, 9 anos, que voltam até a fazer o cocô na calça sem controlar, né? Devido a algum processo que ela está passando, emocional. E eu diria, primeiramente, que não se deve ter muita ansiedade, muito estresse com essa questão do desfraude, não. Porque isso aí vai depender também do tempo que cada criança tem. Inclusive, a enurese noturna, que é a perda do xixi, né, de noite, quando está dormindo, isso pode ser familiar, uma questão familiar. Umas crianças elas vão deixar de fazer xixi na cama mais tarde do que outras. Então, você pode usar várias estratégias quando é uma criança maior. Pode chamá-la depois de um certo tempo que ela está dormindo, para acostumar ela a ir no banheiro, vai acostumando, não é? A criança menor, a gente já tem que lidar de uma outra forma, mas eu já diria assim, que a mãe não se estresse, que não se aborreça, que tenha paciência. Isso, umas crianças com 1 ano, elas já vão controlando, outras com 2, outras com 3, é relativo. Você citou aí o caso do controle no cocô e não ter no xixi, mas já vi o contrário. A criança avisa que vai fazer xixi e quando é o cocô ela esquece. É entender isso como um processo natural que pode acontecer num momento de estresse como esse que nós estamos passando. Tenha paciência, vai educando ela verdade. de novo e tudo será resolvido. Verdade. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a doutora Valdilene pelo convite. Depois a gente volta aqui novamente e continua esse papo com vocês, que teve muitas perguntas que não deu tempo a gente responder. Agradeço a vocês. Cris, um beijo, Bel.
né? Várias pessoas que estiveram conosco aqui. Eu que na agradeço, nossa live. né? Foi ótimo, muito produtiva a live. É sempre muito bom conversar com você, que eu sei que você também tem muita experiência para trocar. E depois a gente pode até planejar